Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos então ao episódio número 11, hoje, tá? Quero agradecer a presença de vocês, hoje de amarelo, em homenagem à seleção brasileira, viu, Alexandre? Então, hoje eu vou falar de um tema um pouco mais filosófico, tá? Qual que foi a pergunta escolhida para o episódio de hoje? O que é preciso para se ter disciplina? Então vamos lá. O que é exatamente a disciplina? Ela significa autoridade. Tá? Então vamos entender o que significa esse termo autoridade. Quando a gente tem uma autoridade como um pai, como um médico, como um policial, como um presidente, um prefeito, um governador, nós obedecemos às regras impostas por essa autoridade. Então, qual que é o interesse dessa autoridade em primeiro lugar? Ela pode ter um interesse bom ou um interesse ruim. Tá? Então nós temos bons pais e maus pais, temos bons policiais e maus policiais, bons professores e maus professores. Mas de qualquer forma, disciplina é seguir essa autoridade. Então, o que a gente faz? A gente decide qual autoridade vai seguir. Nós podemos seguir essa autoridade por reciprocidade, porque eu quero agradar o meu pai, eu quero que o professor goste do meu desempenho, ou por medo, como um policial que decida tirar você de onde você está. Então, se eu obedeço essa autoridade, é por um motivo. E o motivo pode ser em reciprocidade ou por medo dessa autoridade. Tá? Da mesma forma, nós podemos ter medo de pais agressivos, certo? Podemos ter medo de professores que sejam muito rígidos, entendeu? Que podem nos punir. Então, se eu entender a disciplina como uma autoridade que pode ela ter uma boa intenção ou uma má intenção, em última análise eu vou acabar respeitando essa autoridade. Só que essa autoridade ela vai ter um fim, tá? Então, se eu começar a entender que essa autoridade não merece o meu retorno, eu vou começar a evitar aquele professor, vou me afastar do pai, vou parar de ir naquele médico, certo? Então não é duradouro escolher esse tipo de autoridade. Tá? E por que eu digo isso? Porque a maior autoridade que nós temos somos nós mesmos. Tá? Tem como ser mais recíproco do que fazer o que você acha melhor para você? Então, quando eu entendo a mim mesmo como alguém a ser respeitado, eu posso ter inclusive medo de mim mesmo. Por exemplo, eu já tive inúmeras crises de compulsão, como muitos de vocês devem ter tido já, e dá até medo. E como é que eu sei evitar essa compulsão? Não saindo do plano estabelecido. Naquele momento que eu piso fora daquele plano, é praticamente certo que eu vou perder a linha. Então eu tenho medo de sair do plano também. Mas acima de tudo, eu estou agindo em reciprocidade a mim mesmo. Eu estou respeitando a mim mesmo. Sempre o maior interessado no nosso sucesso somos nós mesmos. Certo? Então, é muito difícil que uma pessoa tenha uma disciplina para ser uma pessoa pior. Tá? Então, o que acontece? Quando você percebe que o principal pessoa a ser respeitada é você mesmo, é que você está agindo com mais maturidade. Por isso que eu disse que esse é um tema filosófico. E é aquele momento que você reflete
e percebe que você tem que se presentear com o que você acha melhor para você. Certo? Como eu disse, é muito difícil que eu tenha uma disciplina que piore a minha vida. Por exemplo, eu vou decidir fumar 1 cigarro por minuto. O que a pessoa vai ganhar com isso? Certo? Então, entendendo a disciplina como uma autoridade, entender que nós podemos ter várias autoridades, mas a maior interessada em nós somos nós mesmos. Então eu vou começar a entender a disciplina em primeiro lugar como um respeito a mim mesmo, certo? Nessa forma eu entendo assim, mas assim, como eu vou respeitar a mim mesmo? O primeiro passo é ter um plano definido, uma clareza no que eu preciso entender como disciplina. Então, uma pessoa que acorde cedo, ela decide acordar às 6 da manhã todo dia. Na hora que ela efetivamente acorda com o despertador, é aquela decisão se eu vou dormir mais um pouco ou se eu me comprometi a acordar e levantar às 6 da manhã. Naquela decisão, você já percebe se você está comprometido consigo mesmo. Porque a vontade sempre vai ser de dormir mais um pouquinho. Isso, você vai começar a falar, mas hoje é sábado. Mas hoje eu estou cansado porque eu dormi tarde. Então nós vamos começar naquela discussão com a nossa mente se o que eu quero fazer é o certo ou se o que eu preciso fazer é o certo. Então, entendendo a disciplina como autoridade, e a maior autoridade somos nós mesmos, eu tenho que decidir também se aquela minha decisão, ela não é uma mentira. Então, quando eu falo, eu decidi acordar cedo todos os dias, há um motivo por trás disso. Então, por que agora eu estou tentando me convencer que não é bem assim? Isso chama dissonância cognitiva, que nós comentamos no último episódio. Se eu tenho uma convicção e quero me convencer de algo, mesmo que seja mentira, eu vou me cercar de informações que deem embasamento para aquela decisão, mesmo ela sendo uma decisão ruim. Então, nesse momento que eu tenho um plano claro, acordar às 6 da manhã, naquele momento a decisão vem para você. E você fala, se eu respeito a mim mesmo, eu vou cumprir exatamente o plano. E a partir dali que você começa, além de ter planos claros, você começa a perceber que respeita ele cada vez mais, você começa a gostar de vencer. Essa é a verdade. Você cria uma corrente. E é uma corrente que você não quer quebrar. Então, uma vez que eu inicio esse plano, percebo que estou respeitando o plano e que isso é um respeito a mim mesmo. E começo a ter essa sensação de não quebrar a corrente, é aquele momento que você entra numa sequência virtuosa que não precisa ser grande. Tá? Existe uma frase bem famosa naquele livro Hábitos Atômicos, que eu gosto muito de citar, em que ele fala de forma simples. Se nós melhorarmos 1% todo dia, ao final de um ano, nós teremos melhorado 37%, mais ou menos. Então imagine uma pessoa que ano a ano melhore 37%. O que essa pessoa é capaz de conseguir? Tá? Existe um outro livro muito bom chamado A Magia de Pensar Grande, que ele foca bem nesse ponto. Será que às vezes nós não temos medo de crescer? O nosso potencial de crescimento, de melhoria, é imenso. Mas ele começa com a melhoria no dia de hoje, no nosso assunto principal, que é a perda de peso. Será que eu não tenho que vencer a minha dieta agora de manhã? Será que eu não estou me confundindo se no almoço eu vou ter um evento e vou sair da dieta, então eu já saio de manhã? À noite eu tenho uma viagem e eu vou querer comer algo diferente. Por que eu não coloco isso dentro do plano? Então, esse conceito de quebrar a corrente, ele vai servir naquele fim de semana que eu
tento me convencer que eu mereço um dia do lixo. Ele vai acontecer toda vez que eu ver uma oportunidade de comer livremente, eu já começo a me convencer que eu mereço comer livremente. Por exemplo, hoje tem um jogo do Brasil na Copa. É claro que muita gente vai se encontrar, vai assistir junto, vai ter evento. Não dá para incluir o que você vai comer e beber dentro do seu planejamento? E é o que eu sempre defendo. Quanto mais realista o plano, mais você consegue encaixar na vida real. Se eu quero comer um churrasco, eu quero tomar uma cerveja, inclua ela dentro do seu plano. Não minta para você que hoje pode. Tá? Então, se eu consigo vencer o 1% de hoje, amanhã de hoje, eu consigo vencer a semana, o mês, o ano, a década. Imagine melhorar 37% por ano. Certo? Então, uma coisa que a gente observa em todas as pessoas com sucesso, todas são disciplinadas. Mesmo os jogadores de futebol, eles têm que seguir uma disciplina de treinamento. Eles não podem fazer o que bem entendem. Eles têm que entregar um resultado dentro de campo. Então, todo exemplo de sucesso será de pessoas que entenderam o conceito de não quebrar a corrente, de se comprometer com o plano, de respeitar a si mesmo, certo? Então, nesse momento que você começa a perceber que o desfecho, no caso, perder, 10, 15 quilos, a disciplina te recompensa mais rapidamente. Você vencer o planejamento dietético de hoje de manhã, você vence daqui a algumas horas. Vencer o planejamento do final da tarde, você vence daqui a algumas horas. Eu vou esperar perder 15 quilos para me sentir recompensado? Aí entra naquela coisa de tentar se pesar o mínimo possível. Quando eu vou conseguir perder 15 quilos? Não será em uma semana. Isso é praticamente impossível, perder 15 quilos em uma semana. Lógico que a gente ficaria muito feliz com esse resultado, mas isso é irreal. Então, até eu chegar nos 15 quilos, eu vou ter que vencer a dieta de hoje. E aí eu entro no conceito do 1% todo dia. Nesse momento que você percebe que a maior recompensa é vencer a disciplina, o desfecho passa a ser uma questão de tempo. É só você insistir naquele plano, respeitar o plano, não quebrar a corrente. O desfecho virá, certo? É como se fosse uma panela de pressão. Ela pode ficar esquentando bastante tempo, mas ela vai estourar. E nessa hora você vai ter a recompensa do desfecho? Sim, mas você já teve inúmeras recompensas ao longo desse tempo que você venceu diariamente. E nessa hora você começa a ser recíproco à disciplina. Você agradece a ela, certo? Então, se a disciplina como autoridade, eu começo a não ter medo de ser disciplinado. Eu quero agradecer ao meu plano que me deixou ser disciplinado, porque ele está me fazendo vencer diariamente. Como eu disse, todos nos procuram por um motivo. E nunca é o motivo que vai nos levar para frente. Ele é só o início da jornada. Quando você perceber que é o seu comprometimento com o plano, que é o seu sucesso, você vai ser grato ao plano. Em última análise, você vai ser grato a você mesmo. Lembra que a autoridade melhor de todas somos nós mesmos. Tá? Então, quando eu entendo que a pessoa de sucesso ela é a disciplinada, a gente entende que essa pessoa ela não mente para si mesma. Ela não mente que só hoje eu mereço gastar mais do que eu planejei. Hoje eu preciso porque eu estou nervoso. Isso é você tentando se convencer de uma mentira. Como é que eu vou querer controlar o meu peso se só hoje? Certo? Entendendo isso, eu começo a ter medo de mentir para mim mesmo. Perceba como, se eu classifico as desculpas como mentiras e a disciplina como verdade, eu sempre vou
clarificar essa ideia de disciplina. Nós temos que parar de mentir para nós mesmos. Então, eu avanço no horário para dormir mais tarde porque eu tenho um projeto que... Sim, você sempre vai achar um momento para não seguir aquilo, mas você vai dormir menos que o necessário. Você vai conseguir acordar às 6 da manhã? Muito provavelmente não. Certo? Então, essa reflexão eu quero trazer para vocês, tá? Porque todo ser humano ele tem lá na retaguarda o prazer de comer livremente. Sempre que eu tiver um estímulo para comer livremente, eu vou tentar me convencer que eu preciso comer livremente. Certo? É aquela dissonância cognitiva. Existe uma frase do palestrante Mário Sérgio Cortella, em que ele diz uma coisa muito interessante. A disciplina é a liberdade? A disciplina organiza a liberdade. Por que ela organiza a nossa liberdade? Nós entendemos geralmente a disciplina como uma prisão. Mas por que ela organiza a liberdade? Uma vez que a nossa rotina esteja organizada, eu vou ter mais tempo para fazer o que eu gosto. Eu tenho mais tempo para fazer o que eu preciso fazer. Eu vou ter mais controle financeiro e mais liberdade para comprar aquilo que eu preciso comprar e o que eu quero comprar. Entende isso? Então, quando eu trago o desfecho para a vitória diária, aí eu começo a perceber que o caminho é esse. Eu ser grato àquele plano porque é ele que vai me trazer a liberdade. Então eu quero colocar aquele biquíni na praia. Não eu, as mulheres, claro. E elas vão ter a liberdade de colocar o biquíni que elas quiserem, porque afinal, dia após dia, elas se comprometeram com a disciplina. Elas não pensaram no biquíni. Certo? Então, o grande erro de quem quer vencer em qualquer situação, no nosso caso principalmente perder peso, é focar no peso. É focar no peso que você quer chegar. Eu preciso decidir seguir um plano claro. É muito diferente e é muito mais eficiente. É muito melhor vencer todo dia do que esperar a vitória. Certo? Então, até essa palestra do Mário Sérgio Cortella, ele dá um detalhe bem interessante, que ele fala que a democracia ela é a ausência de opressão, não a ausência de ordem. Pensando um pouco nisso. Democracia não seria o povo decidindo os rumos da cidade, da nação? Então, se eu tenho como autoridade alguém que está preocupado apenas com o próprio poder, ela vai ser uma autoridade ruim. Você vai respeitar ela por medo. Agora, aquela autoridade que não te oprime e que te deixa livre é aquela que está realmente preocupada com o povo. E o povo percebe quem está interessado no povo e quem não está interessado no povo. Então eu achei muito interessante porque esse conceito de boa autoridade e má autoridade da disciplina, ela pode ser trazida para qualquer situação. Certo? Então, quanto mais um ditador estiver preocupado apenas com o poder dele, mais ele vai precisar oprimir o povo. Então, se aquela tentação de comer só mais um doce, dormir mais um pouco, isso aqui, será que está interessado apenas no nosso prazer de curto prazo? Será que eu deveria ouvir esse desejo? É uma boa autoridade? Não é mentira, você está querendo se convencer de uma mentira. Começou a fazer sentido ligar os pontos assim? Então, a chave desse tema é assim, quem que é o maior interessado em você mesmo? É você mesmo. Então, é muito difícil que você queira te levar para um mau caminho. Todos nós queremos ir por um bom caminho. Se o maior interessado em você mesmo é você, por que eu não sigo o plano que você planejou sem mentiras? Eu faço o que é certo. Então, eu sei que não é fácil fazer o que é certo sempre. Mas se eu colocar isso como um norte, como uma corrente que não deve ser quebrada,
Eu não vou faltar ao treino, eu não vou escapar da dieta, eu não vou dormir menos do que eu deveria, eu não vou, sei lá, discutir mais do que eu deveria, certo? Então, tenho em mente uma coisa bem clara, assim, na hora que você passa a agradecer a disciplina, esse é o ponto que você constrói a identidade, assunto do episódio passado, de uma pessoa disciplinada. Nunca diga para si mesmo que você não é disciplinado. Você pode passar a ser uma pessoa disciplinada, você só não é agora. Entendeu? Então, quando eu me coloco como uma pessoa sem vergonha que não faz dieta, eu sou ansioso, então eu não consigo fazer dieta. Eu não consigo ser disciplinado. Você já está dizendo para a tua mente, eu não consigo e continuarei não conseguindo. Na hora que você tem a recompensa da disciplina e também do desfecho, né? É muito bom ver que seguindo a disciplina você também tem sucesso. Você começa a ser grato à disciplina. Você começa a entender que é uma autoridade boa. Certo? Então, essa discussão filosófica ela é uma reflexão para todos nós, diariamente. Em cada pequena decisão que nós tomamos. A gente tem que fazer o que a gente quer ou o que a gente deveria fazer? A gente faz o que a gente gostaria ou o que a gente precisa fazer? Quando você entende quem está realmente interessado em você, você vai sempre fazer o que é certo. Você sempre vai fazer o que é o correto. Certo? E eu quero finalizar esse episódio com uma frase muito boa. Há uma pequena ponte entre a meta sua e o sucesso. É a disciplina. Então, todos nós pensamos apenas no sucesso, mas todo mundo atingiu o sucesso pela disciplina. Então, vamos passar a entender a disciplina como uma meta, porque ela vai nos levar para aquela meta que a gente queria. Certo? Então, pessoal, queria agradecer. Esse é um assunto que demanda uma série de discussões, tá bom? Se tiverem sugestões de novos temas, eu fico à disposição. Agradecer a presença de todos vocês. Temos novos nomes aqui. Tá? Quero agradecer a Luciane, a Alessandra, todos nós que estamos discutindo em prol do nosso sucesso. Tá bom, gente? Um grande abraço, um bom fim de semana. Segunda nós continuamos com o episódio 12. Um grande abraço para vocês. Bom fim de semana.